ouvir a voz do Salvador. Boa noite a todos. Já estava com saudade, fazia um tempão já que não pregava aqui, aí teve essa oportunidade. Vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Se eu não me engano, o pastor Aloysio no primeiro no segundo final de semana ele prega a série Aprendendo com Jesus. Eu gosto muito dessa série e sempre tento pregar em cima disso. E eu vou pregar hoje em Mateus 9, versículo 35 ao 38. Se os irmãos puderem abrir, para a gente ler junto. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado porque o Senhor fala, Pai, através do Teu Filho que morreu na cruz. O Senhor fala através da Tua palavra. Abençoa a gente nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar abrindo os nossos ouvidos, abrindo também nossa mente, amolecendo nossos corações, para que Tua palavra entre e faça morada, Deus. Abençoa também esse que vos fala, Pai, que o Senhor cuide da língua, que não fale nada além do que o Senhor quer falar para essa igreja hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Esqueci, essa semana foi meu aniversário. Aí quando o Aloysio falou bem assim, cara, você pode pregar domingo à noite? Falei, pô, que presente de aniversário, curti esse presente de aniversário. Falei, pode deixar que estamos aí. Gente, há uns 2 meses mais ou menos, um pouco menos que isso, algumas pessoas aqui da igreja, nós fizemos uma viagem missionária para a Índia e para o Nepal. E lá, eu conheci esse pastor aí, Angan Vashi. Ali está eu, minha mãe, o Angan Vashi, o pastor, a mulher dele e os 2 filhos. Eu não sei o nome porque é muito complicado e eu não lembrei o nome. E esse é o pastor. E esse pastor, ele me inspirou muito quando a gente conheceu ele, a gente passou a conhecer mais. Nesse dia a gente foi almoçar na casa dele e ele, muito humilde, deu um almoço pra gente assim. Gente, a comida lá é muito ruim e eu já fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter que negar a comida do pastor, porque eu não vou conseguir comer essa comida. Acabou que ele adaptou a comida e eu comi muito. Tipo assim, eu acho que tudo que ele tinha de frango na casa dele, eu comi o frango. Eu comi mais ou menos umas 15 coxinhas de frango. Uma delícia. A minha barba chega a ficar melada. Assim, uma delícia. Mas esse pastor me ensinou algumas coisas. E me ensinou principalmente, na verdade ele não me ensinou, mas assim, eu pude ver Jesus nele. Talvez foi essa uma conclusão que o grupo todo, mais ou menos de 10 pessoas do Brasil, chegamos à conclusão de que esse cara parecia muito com Jesus. E desde que nesse dia a gente conversou mais ou menos por 2 a 3 horas, e cada palavra que ele falava, cada frase que ele falava me marcava, aquilo foi marcando o meu coração. Até hoje, alguns momentos da conversa eu paro para pensar e refletir, digerir tudo que ele falou nessas 3 horas de conversas. E eu falei, caramba, esse cara parece muito com Jesus. Parece muito com Jesus. E a gente vai ver algumas coisas nesse texto,
que é aprendendo com Jesus. A gente vai olhar alguns verbos principalmente. O primeiro deles é no verso 35, que diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados. A primeira é que ele percorria. Jesus, principalmente no capítulo 9, em vários momentos do capítulo 9, você pode ler aí, vai estar bem assim, ó, Jesus saindo, Jesus descendo, Jesus subindo para algum lugar. O tempo todo Jesus ele está percorrendo, Jesus está andando, Jesus está em caminhada. Isso me chama a atenção porque eu aprendi que o reino de Deus, ele é um reino em movimento. O reino de Deus não é um reino... Obrigado, Miranda. O reino de Deus não é um reino estagnado. O reino de Deus não é um reino parado. O reino de Deus não é um reino que simplesmente parou e não acontece mais nada nele. O reino de Deus é um reino do já e ainda não. O reino de Deus é um reino assim, já foi estabelecido. A ressurreição do Cristo vem falando assim, está aqui o reino de Deus. Só que ainda não, porque ele ainda não terminou. Ele continua em constante movimento, em constante construção, em constante... Esqueci a palavra agora, mas... em caminho para alguém. O reino de Deus é esse movimento para alguém. E aí, esse movimento é para todas. O reino de Deus, ele não é um reino racista, sexualista. O reino de Deus é para branco, para negro, para pardo. O reino de Deus, ele é um reino para pobre, ele é um reino para rico. O reino de Deus, ele é um reino para homem e para mulher. O reino de Deus é um reino em movimento para todas. E uma outra coisa, ele fala para todas as cidades e povoados. Jesus não faz distinção de cidade. Jesus não só escolhe as cidades maiores, as cidades com melhores estruturas, as cidades mais bonitas. Jesus ia para Jerusalém, mas Jesus ia para Naim. Lá em Lucas 7 tem a viúva de Naim. Naim era uma cidade que ela não representava nada, socialmente dizendo, e politicamente e economicamente dizendo, ela não significava nada. Mas Jesus passou por Naim, porque tinha uma viúva que precisava dele. Às vezes eu tenho medo de chegar à conclusão de que eu estou parado, estagnado. Eu não estou falando disso só no sentido de geografia. Eu estou em Porto Velho, e aí ano que vem eu vou para Ji-Paraná. Eu estou falando de estar parado também em movimento, em trabalho. O reino de Deus está em construção. Atos capítulo 1 vai falar que Jesus subiu, e quando ele está subindo, ele fala assim: eu deixo para vocês autoridade sobre vocês, para vocês continuarem construindo o reino de Deus. O Espírito que estava dentro de mim agora está dentro de vocês, para vocês continuarem a construção do reino de Deus. Não é para vocês ficarem parados. Agora vocês são dispenseiros dessa palavra. Como será que a gente para agora e pensa e fala assim: meu Deus, como está meu estado? Será que eu estou parado? Será que eu olho para todas as questões do mundo, Venezuela, Síria, Estados Unidos, Oriente Médio e tudo mais, e a gente ora e a gente fica parado? Como que a gente se relaciona com tudo isso? Será que eu estou assim, parado? Uma segunda coisa é o versículo 9. Eu acho que eu errei aí, né? É versículo 35 ainda, que diz que Jesus, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui a gente vê alguns verbos. Primeiro, ensinando. Pode voltar, velho. Ensinando, depois pregando. A gente vive num mundo de muita dualidade. Muita dualidade. E isso foi ensinado a gente
de acordo com a história. Primeiro começa com os filósofos lá entre Sócrates e Aristóteles, que vão dizer que há uma diferença, por exemplo, entre a teoria e a prática. Então, se a gente passa as dualidades, a gente vê também, logo depois de Aristóteles e Sócrates, fazendo essa discussão, aparece São Tomás de Aquino, e vai trazer para dentro da igreja a ideia dessas diferenças, principalmente de sagrado e profano. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim: o que é que você faz na sua vida secular? Todo mundo já ouviu? Ou já ouviu falar de alguém que falou? Essas diferenças foram trazidas de acordo com a história para a gente, e a gente inseriu isso dentro do nosso contexto. Então a gente viveu muito tempo dentro da igreja, porque São Tomás de Aquino traz isso para dentro da igreja, e de acordo com seus conhecimentos e seus ensinos, ele vai trazendo isso de anos e para anos, e como herança a gente traz isso para o nosso coração. E aí a gente entende que há uma diferença entre o sagrado e o profano, entre o que é espiritual e o que não é espiritual, entre o céu e a terra, e entre a teoria e a prática. Essas dualidades foram trazendo para a gente, e a gente foi absorvendo essas coisas, e quando a gente tenta trazer uma nova perspectiva, a gente fica com medo. A gente fica com medo. Então, passa aí, Vini. Por exemplo, uma é a ortodoxia e a ortopraxia. Caramba, Caio, que diacho é isso? De ortodoxia e ortopraxia. Vamos lá, vamos ver. Passa aí, Vini. Ortodoxia: formação, crença, forma como pensamos ou teoria. Ortodoxia é aquilo que a gente aprende dentro da igreja. Sabe a doutrina da Santa Ceia? É uma doutrina. Isso a gente aprende dentro da igreja. E aí há essa separação do sagrado e do profano, porque a gente entendeu que algumas coisas a gente aprende na igreja, outras a gente não aprende dentro da igreja. Então, quando a gente traz o que é ortodoxia para a nossa vida, e a gente entende que isso, aí a gente olha para Jesus, pode passar, Vini? E a gente vê Jesus ensinando e pregando. Ensinando e pregando, na perspectiva do texto, é falando do reino de Deus. E a gente olha para essa perspectiva, e a gente fala: mas isso aí só se faz dentro da igreja. Então a gente está sempre tratando de uma parte só do evangelho. Tem muitas pessoas olhando para uma parte só do evangelho. Passa, Vini. E aí tem uma outra parte, a ortopraxia, que é viver, que é praxis, que é ações. É a forma como eu vivo as minhas atitudes. Então aqui a gente parece que faz uma distinção entre teoria e a prática. A ortodoxia é tudo aquilo que eu aprendo, e aqui dentro da igreja a gente pode trazer todas as doutrinas da Santa Ceia, batismo e etc. E a gente tem a ortopraxia, que vai falar sobre como eu vivo e as minhas ações. Depois disso a gente precisa entender que praxis é uma coisa e prática é outra. Praxis é uma coisa, prática é outra. Vou explicar para vocês. Prática é aquilo que eu faço sem pensar. Sabe quando eu chego em casa, e aí a primeira coisa que eu faço é ligar a luz? Ou então eu entro dentro da cozinha, abro a geladeira, não vou pegar nada, fecho a geladeira e vou para o meu quarto. Ou então uma coisa que eu faço muito é assim: eu vou para o quarto de TV, ligo a TV, ligo tudo lá, aí eu vou trocar de roupa no meu quarto, depois eu volto para o quarto de TV. Eu falo: meu Deus, por que isso? Porque eu faço sem pensar. Isso é prática. Praxis é mais profundo. Praxis é quando eu mudo a essência do negócio. É quando eu paro para pensar que quando eu entro em casa, eu não vou fazer as coisas automáticas, eu vou pensar antes de fazer. Eu vou chegar em casa e falar assim: eu vou precisar ir na geladeira mesmo? Será que realmente eu tenho que abrir a geladeira? Eu estou com sede, estou com fome, eu vou ver o que vai ter para comer? Não, então por que eu vou abrir a geladeira? Caio, se você vai para a sala de TV, mas tem que ir no seu quarto, por que você não troca de roupa primeiro, depois vai para o quarto de TV? É pensar, é mudar as questões mais profundas, a essência das pessoas. Então a gente tem aí, por exemplo, o praxis é trazer o novo, é quebrar o sistema. Então, por exemplo, a gente vê a nossa política hoje no nosso país.
Prática é quando eu continuo fazendo a mesma coisa. É quando eu não mudo nada. Eu entro para a política e continuo fazendo a mesma politicagem que os outros fazem. Praxis é quando eu quebro o sistema e falo bem assim, eu não vou fazer. Porque eu penso antes de fazer, e o que eu vou fazer vai ferir pessoas ou vai matar pessoas. Então eu não faço. Porque eu penso antes de fazer. Deus chama a gente para um plano de sabotagem do sistema. A gente acha que a gente vive num sistema onde a gente é dividido só, outro dualismo, entre capitalismo e socialismo. Quando o reino de Deus é estabelecido, a gente vive um reino, um sistema, e é esse sistema que tem que ser aplicado. Não é capitalismo nem socialismo. Porque tanto o capitalismo quanto o socialismo servem a um outro Deus, que não é o nosso Deus. Então eu sou chamado para isso, para quebrar o sistema. Por isso que o nome é ortopraxia. Uma coisa que eu mudo na essência, e não que eu faço de qualquer jeito. Só que a gente vive num mundo de dualidade. E a gente acha que algumas pessoas são chamadas só para pensar e outras para fazer. Aí vem o ortodoxismo radical que nasce na Inglaterra e fala assim, não, vocês estão errados, cara. Vocês estão errados. Eu quero chamar vocês para uma outra coisa. Passa aí, Vini. Para isso aí. Eu quero que vocês vivam as duas coisas juntos. E aí o versículo 9 é perfeito. E se você olhar na sua Bíblia, você vai ver. A Bíblia fala ensinando e pregando teoria. Mas aí ele fala bem assim, e curando as enfermidades. Curar a enfermidade é praxe. É prática. Não é teoria. Jesus, ele junta as duas coisas. Jesus, ele não cai nesse dualismo, mas ele junta as coisas. E ao mesmo tempo, ele junta ortodoxia e ortopraxia. Jesus está chamando a gente para fazer isso. Sabe o que Jesus está chamando a gente para fazer? Passa aí, Vini. Justificação pela fé, pode passar, Vini. Justiça social. Há 500 anos, a gente teve a reforma protestante. A gente já reformou. A gente agora já sabe que a gente foi justificado pela fé. Só que a gente ainda pena muito quando a gente pensa em justiça social. Porque a gente acha que nós, seres humanos, somos só uma parte. A gente só é uma parte da dualidade. Mas Jesus está chamando a gente para ser todo. Jesus está chamando a gente para ser Jesus. Jesus está chamando a gente para ser Jesus. Para juntar essas coisas. Para juntar a ortodoxia e a ortopraxia. Pode passar, Vini. E por último, no versículo 38 ele fala, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei, caramba. Ele começa falando assim, Jesus percorria, ia em todos os lugares, ia em povoado, ia em cidade grande, ia em todo canto. Depois Jesus vai lá e vai ensinando, e vai pregando, e vai curando as pessoas das suas enfermidades, das questões físicas. Aí eu falo, ele vai fechar o texto assim, agora galera, presta atenção, mano, vão-se embora. Eu pensei que agora ia entrar Mateus 28 e falar assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E eu estava esperando, ansioso, para que no final do texto viesse essa parte assim de galera, vamos fazer isso, vamos juntar isso, vamos pensar e vamos agir. Vamos amar e vamos trazer, se compadecer. E vamos fazer acontecer. Vamos sair das quatro paredes da igreja e vamos alcançar a cidade, vamos alcançar o estado. E vamos chegar lá no nosso trabalho e vamos. Aí ele pega e fala assim, rogai. Eu falei, putz. Rapaz, rogai. Passei 2 semanas pensando por que se rogai está aí. Passei 2 semanas pensando, lendo e estudando por que está rogai e não ide. E eu cheguei numa conclusão.
Passa, Vini. Pode passar, Vini. Pode passar. Isso. A gente ora e a nossa oração, ele é um ato de redenção. Ele é um ato de humilhação, de demonstração de fraqueza. A gente nunca e jamais pode esquecer que a seara tem dono. E o dono da seara não é você. O dono da seara não sou eu. O dono da seara é Cristo. Eu sou parte disso, mas eu não sou o dono disso. Eu não sou o dono disso. Passa, Vini. Então a primeira coisa é que eu não posso fazer isso sozinho, porque eu não sou o dono disso. Eu dependo de alguém para fazer. A segunda coisa é que eu peço direção. Eu peço direção. Onde eu vou agir? Eu não posso agir de qualquer jeito, porque agora eu penso. Agora eu não faço as coisas de qualquer jeito. Agora eu penso. Eu penso e faço. Então eu não posso fazer, então eu preciso pedir para alguém. E pedir também é um ato de humilhação. A gente só pede por aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, cara. É assim. E aí a gente pede direção para várias coisas. Duas, por exemplo. A gente pede direção primeiro para onde eu vou. Eu vou fazer a ortodoxia, trabalhar nessa parte de integralidade. Ou como o Pedro Lucas Dutti vai dizer, um teólogo, vai dizer, chamar de ortodoxia integral. E eu vou aplicar isso aonde? Onde eu vou? Segunda coisa é como. Como eu vou fazer isso? Eu preciso pedir direção. Por isso que o rogai está aí. Por isso que está, cara, peça para o dono da seara te dizer as coisas. Você não vai fazer as coisas sozinho, porque sozinho você não consegue. E aí, a gente chega na parte da onde, pode passar, Vini, onde a gente vai chegar? Abraham Kuyper, um teólogo, foi primeiro-ministro da Holanda, fundador da Universidade de Amsterdã, talvez um dos grandes nomes depois de Calvino, na tradição reformada. Ele vai dividir a sociedade em 7 esferas. Eu coloquei 6, porque tem vários estudiosos que vão dividir, vão botar até 8, outros vão botar 5, e tem vários, mas eu queria botar 6 para ficar mais fácil. A primeira é para a igreja. E aí eu quero explicar uma coisa. Igreja instituição é uma coisa. Igreja viva é outra. Uma coisa é a Igreja Presbiteriana de Leade. Outra coisa é a Igreja Caio Nascimento Tenório. Uma coisa é as outras igrejas aí. Outra coisa é Diego Ricardo do Nascimento Muniz. O Diego Ricardo do Nascimento Muniz, ele tem que olhar para Jesus ali, ó. E dentro do Jesus procurar qual é a área dele. Então o Diego trabalha no banco. E como é que ele vai usar a praxis dele dentro do banco? Ele vai ter que perguntar. Ah, mas isso aí é o pastor que tem que dizer. Não, o pastor não tem que dizer não, irmão. O pastor não tem que dizer. Você é que tem que perguntar. Ah, eu sou professor na área da educação lá. Eu sou professor. Você que tem que perguntar como é que você vai ser. Como é que você vai juntar a teoria, a prática, a ortodoxia e a ortopraxia? Não é o pastor que vai fazer isso. Seria muito fácil se fosse o pastor. Mas a gente tem 6 esferas da sociedade. A sociedade ali são questões sociais, dentro da família, dentro da igreja, dentro da economia, ou dentro do Estado. E aí dentro do Estado você tem política, por exemplo. Como que eu vou fazer? Cara, Deus me chamou para política. Que lindo, mano. Então, beleza. Top. E aí, vamos? Vai fazer o quê? Já perguntou? Deus está te dando direcionamento? Como é que tá? Tem que perguntar. Passa, Vini.
E por último, toda vez que eu pergunto, ele vai dar um serviço. Porque o reino, ele é um reino em movimento. Se você está achando que você vai orar e vai pedir, ele vai te dar o serviço. Porque o reino é um reino em movimento. O tempo todo em movimento. Passa, Vini. Pedro Lucas Dutti, como eu citei também, ele fala: o principal desafio da igreja brasileira tem no início do século XXI é restabelecer o equilíbrio entre pensamento teológico ortodoxo e ação integral da igreja na sociedade. Lembra que eu falei do pastor lá da Índia? O pastor, eu me deparei com ele quando eu estava preparando isso aqui. Porque a gente acha que a gente só consegue fazer diferença, e tem muita gente que acha quando a gente só pensa em fazer as coisas. Quando a gente só faz. Tem gente que só quer fazer, não quer pensar. Mas os melhores cristãos, se tivesse os melhores cristãos, mas aqueles que fazem mais diferença, são pessoas com uma doutrina forte e com uma vontade de trabalhar enorme. Porque quando eu sei que a ortodoxia, que a doutrina que eu aprendo dentro da igreja é uma ortodoxia que traz vida, que é uma ortodoxia que traz justiça, é uma ortodoxia que traz igualdade para o ser humano, quando eu vou lá para as áreas da sociedade, eu não faço errado, porque eu pensei bem aqui, e meus conceitos estão tão enraizados na Bíblia, na palavra de Deus, no direcionamento de Deus, que quando eu venho aqui eu faço diferença. Esse é o pastor. O pastor estava de boa lá na casa dele. Ele é de uma área mais para o nordeste da Índia. Por isso que o olho dele é mais puxado, ele não tem cara de indiano. Saiu lá da casa, o lugar onde ele mora é muito menos a perseguição cristã. Tinha como ele viver como um pastor tranquilamente lá, ganhar seu dinheiro de boa. Deus chama ele para sair da casa dele, para sair da parentela dele e ir para um dos lugares mais perseguidos da Índia. Para não saber o que vai ganhar, para não saber se vai viver, e para não saber se vai dar boa noite no outro dia para a filha dele. Porque ele entendeu de que quando eu tenho uma ortodoxia forte, doutrinas enraizadas, Jesus no meu coração dizendo o que eu vou fazer, quando eu chego para fazer, eu não temo. Quando eu chego para fazer, eu vou lá e faço, porque eu tenho uma ortodoxia forte. A gente está sempre querendo separar as coisas. E Jesus está sempre chamando a gente, cara, vamos juntar as coisas. Vamos juntar as coisas. Eu preciso que vocês juntem as coisas. Porque o mundo está terrível. E vocês são o jardim do reino. Então para de onde e vai. Pensando e fazendo. Esse homem me ensinou muito. Me deixou envergonhado. Porque ele entendeu, entendeu que ele tem que ser parecido com Cristo. E que Cristo era assim. Cristo percorria todos os lugares. Cristo não separava as coisas, ele fazia tantas coisas físicas como espirituais ou sobrenaturais. E Deus orava, Jesus orava, pedindo o direcionamento do Pai. Que Deus abençoe vocês. A minha vontade mesmo era que vocês saíssem daqui, eu vou chegar no trabalho amanhã e vou, Mas Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade e espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês.
assim como falou ao meu coração.